Boa tarde. Tempo de Covid no mundo, tempo também de instabilidade política no Brasil. E nesse espaço livre conversamos com o professor e sociólogo Isaías Pascoal, nosso colaborador para esses assuntos. Boa tarde, professor. Novamente é um prazer tê-lo conosco. Boa tarde, Luciana. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Difusora. Para mim, mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês. Faz um tempo que a gente não conversa e nesses últimos dias, acho que uma semana e meia, muitas coisas aconteceram no país, tanto políticas como sociais, professor? Então, eu acho que nesses momentos parece que a história se acelera. Eu, como estudioso desses fenômenos históricos, sociais, humanos, eu acho que nós estamos vivendo um desses momentos, tanto no mundo quanto aqui no Brasil. Acho que ao lado, a gente vê na Europa, por exemplo, já uma luz no fim do túnel. Ontem eu tive a satisfação de ver a Espanha começando a voltar à normalidade. A Alemanha já está bem para frente também. Exato. A Itália já acenando com isso também. E estou citando o caso da Espanha e da Itália porque foram países que passaram, foi muito forte, foi muito chocante a imagem que a gente viu lá. Então, essas coisas acontecendo lá fora. E aqui no Brasil, eu ainda sinto que nós estamos numa situação muito obscura. Sinto que o conflito entre governadores, ou parte dos governadores e o presidente da República, a respeito de como tratar essa questão da pandemia, a relação é conflituosa, é obscura. Vejo as projeções dos entendidos no assunto, médicos, infectologistas, dos cientistas, que agora no mês de maio a gente atinge o pico das infecções, das mortes. Mesmo porque também vai ser mais frio. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo as pessoas relaxando nessa questão do isolamento social. Aqui no Brasil, a sensação que eu tenho é de uma grande confusão. Na verdade, sinto que os cidadãos estão hoje sentindo essa confusão. E, agravando tudo isso, nós temos uma crise econômica gravíssima. Eu me lembro que há mais ou menos um mês, quando eu tocava nesse assunto, eu dizia que o mundo iria enfrentar uma recessão, mas não achava que fosse tão grave quanto os números que aparecem agora. E tão rápida, né? Porque temos perto, nós conseguimos avaliar isso perto, porque a gente conhece pessoas que já estão passando por esse sistema. Exatamente. E é uma crise econômica muito grave e ela vai atingir o Brasil, que já não vinha muito bem. A recuperação econômica do Brasil no ano passado foi muito lenta. A gente esperava que esse ano fosse ser melhor, mas essa situação vai jogar o Brasil lá para trás. E, junto com tudo isso, nós vivemos uma crise política muito grave. Eu não sei se tem outro país no mundo que conseguiu colocar essas três crises ao mesmo tempo. E a gente tem visto nas últimas 2 semanas o agravamento dessa crise política. E quer dizer, então nós estamos num momento, Luciana e ouvintes da Rádio Difusora, um momento muito complicado, muito difícil e que é preciso muita serenidade da parte de todo mundo, de todas as lideranças, para a gente não precipitar o país numa situação muito dramática e muito difícil de ser revertida. O que pesou mais? As manifestações, ou falas do presidente, ou assim, a rejeição, que metade da sociedade é a favor, metade é contra, a posição que levantou nesse momento de dificuldade, as saídas dos ministros, assim, na sua avaliação, o que pesou mais? Olha, eu acho que, primeiramente, fica explícito na sociedade brasileira é uma profunda divisão que vem desde 2014 das eleições. De lá para cá, a gente não conseguiu reverter isso e eu creio que a gente não vai reverter. Eu acho que essa polarização, ela ultrapassa tudo aquilo que a gente pensa assim, em termos de racionalidade. Ela é fruto de mitologias, de emoções muito fortes e, embora a gente tenha passado por momentos muito dramáticos, como o impeachment da Dilma, todos aqueles problemas do governo Temer, a eleição do Bolsonaro o ano passado, a pandemia agora, então a gente não conseguiu reverter isso. E eu tenho percebido que cada vez mais essas manifestações têm se tornado radicais. Não sei se
como eu disse agora mesmo, acho até que a gente não vai conseguir reverter isso. Essas polarizações elas não vão chegar ao fim. Por isso, nesse momento, além da serenidade e da atuação das lideranças, do Poder Judiciário, dos executivos, do Legislativo e outras pessoas que têm poder na sociedade, eu acho que é muito importante ter serenidade, mas agir. Agir no sentido de impedir que a gente chegue a situações que são complicadas. E aqui eu estou falando, por exemplo, seja desde uma intromissão indevida de um poder no outro, que eu sei, por exemplo, que o Jair Bolsonaro e sua turma reclamam que o impedimento da posse da pessoa que o Jair Bolsonaro indicou para a chefia da Polícia Federal, que isso seria uma prerrogativa do presidente. E aí o Alexandre de Moraes, o ministro do STF, intervém nisso. Quer dizer, há razões para essa intervenção, mas eu sei, por exemplo, que dentro do Supremo Tribunal Federal tem ministros que não concordam com isso. A gente tem que pensar um pouco nisso, de ter prudência dos dois lados para evitar que a gente caminhe para um desenlace muito complicado. Da mesma forma, por exemplo, eu acho muito complicada essas manifestações dos setores que apoiam o Bolsonaro no sentido de pedir intervenção militar, golpe de Estado e tudo mais, até porque, Luciana, tem o seguinte, eu tenho certeza que as Forças Armadas não estão dispostas a embarcar numa aventura como estas. Olha que coisa interessante, lá atrás, em 1964, elas deram o golpe de Estado, mas hoje as Forças Armadas no Brasil adquiriram uma maturidade tal, uma clarividência da situação, que elas não estão dispostas a embarcar nessa aventura, porque seria uma espécie de destruição delas. Quando terminou o regime militar em 85, as Forças Armadas, e notadamente o Exército, estavam muito desmoralizados. De lá para cá, se você fizer uma pesquisa, você vai ver que ela está lá em cima hoje em termos de simpatia pelo povo. Por quê? Porque elas se profissionalizaram. Forças Armadas não devem estar a serviço de um ou outro governo, de uma ou outra visão de mundo. Elas servem ao Estado brasileiro que perpassam os governos. Nós já tivemos governos de esquerda, governos de centro e agora um governo de direita, e as Forças Armadas se mantiveram incólumes nesse período todo. Então me parece da parte delas uma postura muito madura. E eu acho que isso é muito positivo. Então, seria uma hora todos se unirem, caminharem juntos, porque assim, eu vejo nesse período que a esquerda esteve no poder, que a direita se manifestava, mas não impedia a esquerda de governar. E essa antipatia à direita, numa hora, por exemplo, de saúde, não seria uma hora para todo mundo colocar a mão na cabeça e falar assim, não, vamos tentar levantar esse país? Isso seria o ideal. Eu acho que os ouvintes da radiodifusora, todos nós queríamos que esse nível de polarização e de radicalismo político do país diminuísse e a gente, de maneira mais sensata, enfrentasse esses problemas. Mas, Luciana, francamente, eu acho que isso não vai acontecer. Nós já tivemos experiências e agora nós estamos tendo esta experiência em que tudo está sendo politizado. Seja de um vírus que as pessoas acreditam que tenha sido fabricado, parte das pessoas acredita que isso tenha sido fabricado. Então, eu não acredito que a gente vá voltar mais nesse tipo de coisa, nessa união da sociedade. Não vejo mais essa possibilidade. O que eu acho que vai acontecer, que deve acontecer, é que as autoridades elas cumpram o que lhes é próprio, que os governadores, por exemplo, tomem as medidas cabíveis, que os prefeitos das regiões, mesmo aqui na nossa região, aqui no sul de Minas, há momentos em que a cidade é fechada, há momentos em que é mais aberta, ou seja, as pessoas que têm autoridade, elas devem começar a agir com coragem, mas com serenidade para não complicar a situação. E, sobretudo, eu acho assim, olha, que os membros do Congresso Nacional, os senadores, deputados, num momento como este, eles têm que se fazer ouvir para que a gente consiga passar por essa crise política de maneira incólume, e acho também que os ministros do Supremo Tribunal Federal têm que ter a coragem de vir à luz nesse momento. Não adianta ficar, por exemplo, falando que porque isso não pode. Eu acho que agora é hora de agir. Mas agir em que sentido? No sentido de manter o que diz a Constituição. A Constituição é a nossa lei magna.
Então, qualquer pregação, por exemplo, seja de golpe de Estado, seja de fim do Congresso, fim do Supremo Tribunal Federal, ou até mesmo, eu diria assim, olha, de intervenção indevida de um poder no outro, eu acho que isso não pode acontecer. Eu acho que autoridades como os juízes do Supremo Tribunal Federal, esse é o momento deles. Professor, sempre existiu uma briga entre poderes. Aí eu vou colocar um poder a mais. Vou pôr, então, o executivo, o legislativo, o judiciário e o quarto poder, a imprensa. Mas esses poderes, um sempre brigou pelo outro, ou seja, um quis ocupar o lugar do outro, principalmente os três maiores poderes, né? O executivo sendo legislativo, o legislativo sendo judiciário e o judiciário sendo executivo. E isso é o que veio muito à tona nesses últimos dias, dizendo que a gente vive um parlamentarismo, que o Maia não deixariam passar as medidas que o governo Bolsonaro quis implementar, e que, por sua vez, o judiciário não deixa o executivo trabalhar. E o executivo querendo ser legislativo e judiciário, vamos dizer assim. Exatamente. Eu percebo que o bolsonarismo não é um fenômeno epidérmico. Ou seja, ele não é uma coisa de superfície. Você vê, por exemplo, acho que esse final de semana, domingo, não sei, saiu uma enquete do Datafolha sobre a popularidade do Bolsonaro. Apesar de tudo que está acontecendo, essa popularidade dele, os que ou consideram bom ou ótimo, não estou nem falando dos que avaliam como regular, não cai abaixo de 30%. A gente tem que entender o seguinte, o bolsonarismo é um fenômeno que tem raiz social. Qual que é essa raiz social? Para mim são três coisas que dão base para essa força do bolsonarismo. Uma, a visão que parte da sociedade tem do Congresso Nacional. Executa um trabalho ruim, os caras só olham para si próprios e por aí afora. 2, o Supremo Tribunal Federal, que nos últimos 20 anos vem tendo conflitos, vem mudando a legislação muito ao sabor das circunstâncias. E 3, é o antipetismo, porque durante os 14 anos que o PT passou no poder, ao lado de coisas positivas que o PT fez, mas houve uma desmoralização política muito grande. Eu acho que essas três coisas dão substrato, dão estofo social para o Bolsonaro e para o bolsonarismo. Então, a existência de conflitos, para mim, é uma coisa normal. Viver em sociedade é viver com projetos de vida diferentes, ideologias diferentes. Então, o conflito sempre vai aparecer. Qual que é o problema que a gente tem visto nos últimos tempos? É que nos últimos 10 anos, e no Brasil, sobretudo a partir daquelas grandes manifestações de 2013 e da eleição de 2014, esses conflitos se exacerbaram e nós não estamos conseguindo colocar os limites dentro dos quais os conflitos são positivos. Então, por isso que eu estou falando, eu acho que num momento como esse, quem tem autoridade na sociedade tem que ter serenidade, mas tem que ter coragem. E é hora das grandes lideranças políticas agirem para colocar um limite. Olha, isso não pode ser ultrapassado. O outro poder, que eu citei antes, mas eu não fiz a pergunta específica, foi com a imprensa. Parte dessa imprensa está sendo muito hostilizada hoje, desacreditada. Nesse domingo parece que foi o dia da liberdade de imprensa. E a gente viu essa imprensa sendo bastante hostilizada. Eu estou dando o exemplo desse domingo porque a gente viu a agressão aos jornalistas do grupo Estado de São Paulo. Mas a gente sabe que a relação... É engraçado isso, a relação dos poderes com a imprensa sempre foi tumultuada. Hoje a gente está vendo isso com o bolsonarismo, mas nós não podemos nos esquecer do que aconteceu na era petista. Era assim também. Uma ala também da imprensa, que aí a gente também tem que destacar, que já tem raiva do presidente, porque ele se hostiliza em algumas falas dele, às vezes pode ser também uma briga. Então, eu vejo, eu tenho uma dimensão do que eu penso sobre essa questão, que eu acho que passa por aí também. Eu acho assim, olha, quando um começa a agredir o outro, aí fica naquela espiral de agressões, né? O Bolsonaro xinga a imprensa, os bolsonaristas maltratam a imprensa e, por outro lado, a imprensa reage, às vezes dando destaque a alguma coisa que poderia ser amenizada e coisa e tal. O que eu penso da imprensa? A imprensa tem que ter compromisso com a verdade, com os fatos. Então, se fugir disso, se torna facciosa. E aí
não serve a democracia, não serve a verdade. É claro que falar isso é muito fácil, né? O nosso compromisso é com o fato, é com a verdade, mas não tem escapatória. Senão a gente cai na imprensa lá do século XIX e da primeira parte do século XX, em que o cara montava um jornal ou tinha uma emissora de rádio ou televisão à sua disposição para veicular as suas ideias políticas. Não pode ser assim. Eu acho que a imprensa, quem é jornalista, tem que ter um compromisso com a verdade, com o fato. É fácil fazer isso? Não é fácil, mas não tem escapatória. Porque, do contrário, não seria melhor abrir uma ONG ou se filiar a um partido político? Se vender por dinheiro para falar bem ou mal de alguém, né? Então é complicado. Nesse caso, seria a destruição da imprensa. Sabe por quê, Luciana? Da última vez que nós conversamos, eu toquei no assunto de que hoje as redes sociais, que têm um papel super destacado na sociedade, elas não têm mediação. A pessoa pega uma notícia e divulga e aquilo circula. Acho que a imprensa tem um papel fundamental de mediação. No mundo do que nós chamamos hoje, essa palavra, né, pós-verdade, a gente tem que ter instituições que filtram, instituições que balizam, que pesem as coisas. E eu acho que a imprensa é uma delas. Eu fico feliz, por exemplo, quando eu vejo grupos jornalísticos que pegam uma ideia, vão e checam e confirmam a veracidade dela ou não, e dizem que é fake news. Então, se a imprensa perder esse aspecto, nossa, eu acho que aí nós estamos numa dificuldade adicional. Muito obrigada, professor, sociólogo Isaías Pascoal, pela sua colaboração conosco novamente aqui no Espaço Livre. Olha, uma satisfação toda minha. Desejo a vocês um bom trabalho. Grande abraço aos ouvintes da Difusora. E você continue na nossa programação e até amanhã, se Deus permitir.